Como nós podemos compreender a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo de que tudo o que pedíssemos ao Pai em seu nome, Ele nos concederia? Fica comigo. Salve Maria, eu sou o Padre Jean Paulo Ruse, pároco da Paróquia Todos os Santos. Sejam todos muito bem-vindos às minhas redes sociais. Antes de começarmos o nosso sermão de hoje, deste sábado da sexta semana da Páscoa, eu quero agradecer a todos que têm apoiado o nosso apostolado, que têm curtido a página da Paróquia Todos os Santos, tanto no Facebook como no Instagram, que você pode encontrar como Paróquia Todos os Santos Embu, as pessoas que têm se inscrito no nosso canal no YouTube, que têm curtido o nosso podcast Contramundo. Se você ainda não fez nada disso, tenha a bondade, tenha a gentileza de fazê-lo e também de curtir, dar like, estas coisas todas que sempre são pedidos pelas pessoas que produzem conteúdo, porque esta é uma maneira de termos uma ideia se o que estamos fazendo, se o nosso trabalho tem sido relevante ou é apenas uma espécie de passatempo e, sinceramente, não é um passatempo que eu quero ter por mim. Afinal de contas, a gravação destes vídeos, deste podcast, a edição, subir para a internet, demanda algumas horas do meu dia, todos os dias. E eu realmente preciso saber se esse trabalho está alcançando a sua vida, se tem lhe trazido algum benefício. Então, por favor, dê este feedback através do compartilhamento e das curtidas. E se você tem realmente gostado do nosso trabalho, não esqueça também de apoiar economicamente a nossa paróquia, principalmente nestes momentos de crise, que eu entendo que a situação esteja difícil para você, mas imagine o quanto também não está difícil para a paróquia, para sustentarmos as 60 famílias que ajudamos todos os meses com a cesta básica, para pagarmos os salários dos funcionários, para mantermos o templo de Deus, etc, etc, etc. Mais uma vez, muito obrigado pela sua bondade, pela sua caridade. Deus te abençoe. Meus filhos, eu imagino que você, assim como eu, já fez alguma oração a Deus, já pediu algo a Deus e não fomos necessariamente correspondidos conforme nós desejávamos, conforme nós gostaríamos que tivesse acontecido segundo as nossas orações. Às vezes, a gente sabe que pediu alguma coisa supérflua, ou até podemos dizer que fomos filhos mimados de Deus Pai. Por exemplo, eu já pedi algumas vezes para ganhar na Mega Sena acumulada no final do ano para resolver todos os problemas econômicos da paróquia, montar uma casa para padres idosos, ajudar as famílias mais pobres da paróquia. Mas no fundo, eu sei que talvez não fosse tão bom assim para minha própria alma se eu me tornasse um milionário. Às vezes, a gente pede também para se livrar de alguma situação desagradável, mas a gente sabe que foi a gente mesmo que se meteu ali e que talvez seja justo que a gente tenha que lidar com essa situação. Porém, você e eu, suponho, já pedimos às vezes algumas coisas a Deus que não se tratavam de superficialidades. Já pedimos a Deus que nos livrasse de algumas situações graves e urgentes, que atendesse às nossas súplicas, os nossos clamores, tendo em vista o nosso bem, a nossa estabilidade, e não apenas nosso, mas também de pessoas que nós amamos, de pessoas que dependem da gente, e aparentemente Deus não nos ouviu. Então, como nós podemos compreender esta afirmação de Jesus Cristo no Evangelho de hoje,
que tudo o que pedíssemos ao Pai em seu nome, Ele nos concederia. Bom, para entendermos o que realmente Jesus Cristo quis nos prometer, precisamos ver o conjunto em que esta afirmação, esta promessa de nosso Senhor Jesus Cristo está inserida. Ele disse que voltaria ao Pai e que nós estaríamos com Ele, ele repetiu isso várias vezes, para que a nossa alegria fosse plena, para que a nossa alegria fosse completa. Então, de cara, já nos parece bastante evidente que esta promessa de Jesus Cristo não faz referência necessariamente às alegrias desta vida, porque, como nós vimos ontem, as alegrias desta vida são transitórias. A alegria que Jesus realmente nos promete é a alegria da vida eterna, é a alegria de estarmos com Ele em comunhão com Deus por toda a eternidade no paraíso. De tal maneira que a promessa que Jesus nos faz de atender às nossas orações são referentes àquelas que nos auxiliam a atingirmos não necessariamente as alegrias desta vida, mas a alegria eterna, a alegria que não passa no paraíso. Talvez fique um pouco mais fácil de compreendermos isso se nós tentarmos assumir a perspectiva de Deus e não a nossa. Porque veja bem, a nossa perspectiva, a perspectiva de filho, sempre estará limitada ou condicionada aos nossos desejos, às nossas vontades. Por exemplo, imagine uma criança que pede doce para o pai. E o pai, evidente que quer ver a criança feliz e contente, mas nem sempre o pai vai dar o doce para o filho na hora que o filho pede. Talvez aquela criança não possa comer doce por alguma restrição médica, ou talvez seja melhor esperar comer o doce depois do almoço. Imagine uma criança que a arteira caiu e se ralou toda, e vai correndo para o pai, pedindo para que o pai faça parar de doer. Bom, a perspectiva da criança quer que a dor pare ali naquele momento. Mas e a perspectiva do pai? O pai que nega o doce, ou o pai que dá o doce mais tarde? Ou o pai que pega aquela criança toda ralada e machucada no colo e tem que passar um mertiolate, e tem que passar uma água oxigenada? Pela perspectiva da criança, aquilo vai doer ainda mais. Pela perspectiva da criança, o pai não só não fez a dor parar, como fez a dor aumentar. Mas pela perspectiva do pai, era necessário aplicar o remédio. Era necessário tomar alguma providência para que aquela ferida não inflamasse e não causasse um prejuízo ainda maior para a criança. O pai teve que passar o remédio fez com que doesse ainda mais, mas aquela dor era o melhor para a criança naquele momento. Vocês compreendem o que eu estou querendo dizer? Muitas vezes o que Deus provê na nossa vida, muitas vezes o que Deus faz com que aconteça na nossa vida, ou permite que aconteça em nossa vida, por doloroso que seja pela nossa perspectiva, por difícil que seja de enfrentar pela nossa perspectiva, certamente porque Deus é bom, é o melhor, tendo em vista a nossa salvação. É claro que eu posso me comportar como uma criança rebelde e tirar o remédio e gritar e espernear. Isso não vai resolver nada. O bom filho é aquele que entende que mesmo dolorido, que mesmo tendo negado o que a gente queria para aquele momento, Deus é um pai bondoso.
Não esqueçam aquela outra passagem que Jesus diz: que pai, quando um filho pede um ovo, dá um escorpião? Às vezes a gente quer brincar com escorpião, mas Deus não permite. Deus sempre provê aquilo que é necessário, não tanto para as nossas alegrias desta vida, mas para as alegrias eternas. Deus provê o necessário para sermos santos. E ser santo perpassa em carregar a cruz cada dia. Então, meus filhos, confiemos em Deus, principalmente nesses dias tão difíceis que nós somos obrigados a viver, que nos tocou viver. Acreditemos que Deus proverá tudo o que for melhor para a nossa salvação, porque no fim das contas é o que importa. Estarmos com Deus, com a Virgem Maria, com os santos, com os anjos, um dia no céu. Deus te abençoe. Salve Maria.